Gente, foi um ano muito difícil. Eu sei que gerou muito desconforto, mas pode apostar. A gente aqui está super bem intencionado de fazer o que é o melhor para a República, para as pessoas e para o pagador de imposto. No começo do ano, eu acho que ou gente incompetente ou gente de má fé falou que a educação e o ensino ia acabar, não ia ter verba, ia ser um corte monstruoso. E tudo isso a gente viu que estava errado. Está 100% descontingenciado. E eu só tenho mais uma coisa a falar. Ei, Bisaldo! Foi desse jeitinho aí que o Abraham Weintraub encerrou uma coletiva de imprensa na terça-feira, dia 18 de outubro. Nessa coletiva, ele anunciou a total liberação das verbas de financiamento das universidades públicas. Verbas que ele mesmo tinha bloqueado no mês de abril. Não foi bem assim, na verdade. Weintraub liberou as verbas de custeio, aquelas que garantem que as universidades e institutos federais não fechem. Metade do dinheiro para obras e investimentos continua contingenciado, disso ele não fala. Em abril, o ministro tinha segurado 30% de toda a verba que as universidades usam para investimento em pesquisa, infraestrutura, bolsas científicas e até o pagamento de despesas bobas, como conta de luz. Isso dava 2,4 bilhões de reais. O pessoal foi para a rua no primeiro grande protesto nacional contra o governo Bolsonaro. Não é mole, não! Tem dinheiro pra banqueiro, mas não tem pra educação! Na mesma coletiva do dia 18, Weintraub disse: Não me arrependo. O que vou repetir, salientar e reforçar é que pela primeira vez há um governo que tem respeito pelo dinheiro do pagador de imposto. Universidade não é lugar para fazer festa, onde morre gente. Não é lugar para produzir metanfetamina e nem plantar maconha. Eu passei pela universidade pública e nunca vi ninguém produzindo metanfetamina. O ministro tá assistindo muito Breaking Bad. Mas por que agora o governo Bolsonaro resolveu liberar o dinheiro? E acho que a crise está sendo deixada para trás com uma gestão eficiente, em linha com a imagem que a gente quer passar do governo Bolsonaro. Não é nada disso não. O que o governo Bolsonaro quer é acalmar os ânimos e facilitar a aprovação de um projeto maior, o Futurice. O lançamento do Futurice em julho pareceu um show de fogos de artifício. Segundo o governo, esse é um programa para dar mais autonomia financeira às instituições de ensino superior. A ideia era fazer frente aos protestos contra os cortes na educação anunciados em abril. Funciona assim: primeiro você tira o dinheiro e deixa todo mundo com o pires na mão. Depois você oferece uns trocados, que ninguém entende direito de onde vão sair. Ela é uma proposta, primeiro, conceitual, muito breve, muito geral, faltam muitos detalhamentos, nós temos muitas dúvidas. A proposta é que a gestão das universidades e institutos federais seja entregue às chamadas OSs, Organizações Sociais. Essas são associações privadas que recebem dinheiro público para prestar serviços públicos. É muito comum que as OSs pertençam a políticos ou amigos de políticos. Dentro das universidades, elas ficariam responsáveis, entre outras coisas, por redimensionar custos, contratar professores, ceder e alugar imóveis para iniciativa privada e até autorizar que bibliotecas, salas e auditórios recebam nomes de empresas ou pessoas, mais ou menos como hoje acontece com os estádios de futebol. Não sabemos quais serão os objetivos das organizações sociais. Os projetos podem passar a estar subjugados ao que dá lucro. Que mercado vai querer financiar pesquisas sobre doenças negligenciadas, por exemplo? O artigo 207 da Constituição Federal diz que as universidades devem ter autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Isso significa que nem o MEC nem o setor privado podem interferir nos planos de ensino, pesquisa e extensão. A maior crítica das instituições foi justamente essa aí, a perda de autonomia, já que com o Futurice, contratos de trabalho e pesquisa passariam a ser fechados
pelas OS, as organizações sociais. O que nós temos a dizer também é que precisa mudar um pouco a mentalidade das empresas no Brasil, que é diferente de outros países. Quer dizer, foi feita muito uma comparação com outros países. E é uma diferenciação muito grande no nosso contexto do Brasil. Então, uma proposta desse nível tem que levar em consideração justamente essas especificidades que nós temos no Brasil. Um país muito grande, né, no qual as universidades públicas têm um papel importantíssimo, não só para a produção de conhecimento e para a formação de recursos humanos para o mercado de trabalho. Nosso papel é muito mais amplo do que isso. Nós fazemos pesquisa, nós fazemos reflexão sobre políticas públicas, atuamos na área de licenciatura, ensino básico, então é um contexto muito mais amplo do que o que está contido nessa proposta. No Brasil, as organizações sociais até hoje atuaram principalmente na área da saúde. E geralmente elas estão metidas em maracutaias. Elas vivem às voltas com escândalos de corrupção, má-fé e má gestão, como mostra uma pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa defende a tese de que, embora sem fins lucrativos, muitas organizações sociais de saúde redistribuem lucros em forma de remuneração para os seus executivos, valores acima do mercado, mantidos sob sigilo, em contraste com a subremuneração de seus empregados. O Brasil tem hoje 63 universidades públicas federais. Um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo em setembro mostrou que 34 delas rejeitavam o Futurice. Outras 27 ainda não tinham posição sobre o programa. 2 não responderam. Em setembro, Abraham Weintraub anunciou que, com o Futurice, as universidades teriam que contratar professores no regime de carteira assinada e não mais por concurso público. O nosso trabalho é o oposto, é buscar dedicação exclusiva do professor para garantir que ele dê aulas e faça pesquisa. Foi o que disse a reitora da Universidade Federal de Alagoas. Não surpreende que Abraham Weintraub queira utilizar métodos do mercado dentro da universidade pública. Por incrível que pareça, o ministro da Educação não é um nome ligado à educação. Ele até atuou como professor da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, mas fez sua carreira mesmo no mercado financeiro. Por mais de 20 anos, ele atuou no setor bancário, passando pela Quest Investimentos e pelo Banco Votorantim. Discípulo de Olavo de Carvalho, como ministro da Educação, é mais conhecido por tentar bancar o engraçadinho do que qualquer outra coisa. Tipo aquela vez que ele achou que ele era o Gene Kelly. Tá chovendo fake news. Não dá para dizer que o ministro não cai como uma luva no projeto do bolsonarismo. No seu plano de governo para a educação, apresentado na campanha de 2018, o presidente resumiu o que para ele é o papel das universidades. Devem desenvolver novos produtos, através de parcerias e pesquisas com a iniciativa privada, fomentar o empreendedorismo para que o jovem saia da faculdade pensando em abrir uma empresa. Enfim, trazer mais ideias que mudaram países como Japão e Coreia do Sul. Quando o Futurice foi lançado, os reitores das instituições federais de ensino reclamaram que o projeto estava sendo imposto. Algumas questões chamam a atenção. A primeira delas, e a principal, é a absoluta falta de diálogo do MEC com as universidades e com os institutos federais, né? É com estranheza que a gente recebe esse programa, que diz respeito a nós, ao nosso futuro, e as instituições sequer foram consultadas. Para dar um verniz de democracia coisa toda, o governo abriu em agosto uma consulta pública sobre o programa. Mas não foi bem assim uma consulta pública. Não, tanto que o Ministério Público Federal entrou com uma ação pedindo que a consulta fosse refeita. Segundo o Ministério Público, o MEC não cumpriu minimamente os requisitos legais. Tipo, não houve ampla divulgação e os documentos não estavam em linguagem simples e objetiva, que era para ninguém entender nada mesmo.
Uma nova consulta deve ser aberta nos próximos dias. Por enquanto, o MEC já admite retirar do texto a obrigatoriedade das universidades firmarem contratos com organizações sociais. Uma vitória de quem não tá pra brincadeira. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? I understood that reference. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Dessa vez, a edição ficou por conta do Danilo e o roteiro ficou por conta do Sandoval. É o Meteoro se tornando aquele coletivo que ele nasceu para ser. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Gabriel Laurindo, estudante de Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Gabriel, muito obrigado.